Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Como vão as coisas? Muito bom que a gente tenha escolhido nessa tarde de domingo estarmos nos irmanando, nos congregando nesses mecanismos maravilhosos redescobertos na pandemia, que são os mecanismos digitais, os mecanismos de congraçamento pelas famosas e multiplicadas lives. Muito simbólico que a gente esteja se irmanando em lives. É pela vida, com a vida, entre a vida, que nós vamos promover mais vida em nós, mais vida uns nos outros, mais vida na vida, mais vida na terra. Em meio às mortes, em meio às dores, aos padecimentos, gerar mais life, mais vida. É esse o convite que nós temos atendido, que nós temos buscado, que tem nos irmanado nesses tempos difíceis, mais produtivos, mais limpos, mais vigorosos, que são esses tempos de transição planetária. Muito bom que a gente tenha escolhido estar juntos, passar uma parte importante desses momentos juntos, porque é a parte do coração que nós estamos aqui. Vamos começar o nosso encontro de hoje fazendo uma oração, aprofundando essa congregação, esse companheirismo, esse sentimento de comunidade que esses momentos, que esses estudos, que esses congraçamentos propiciam às nossas almas, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, em toda parte e acima de tudo, no mais fundo de cada um de nós. Santificado seja o teu nome, não Alá, não Jeová, não Deus, mas o teu nome de amor. Venha a nós o amor, o teu reino de amor, e que nós nos irmanemos nele, nesse teu reino de amor, onde finalmente será feita na terra e em nós a tua vontade, tanto na terra como nos céus, tanto no mundo encarnado quanto na dimensão desencarnada. Que o pão nosso, que a força do teu amor nos revigore a cada dia. Perdoa, Pai, limpa-nos através do perdão, da sugestão do perdão, da limpeza do perdão em nós, perdão das nossas próprias culpas, o perdão entre nós, uns liberando e limpando aos outros, o perdão que emana dessa compreensão profunda que és tu, meu Pai, que és a presença da vida na vida. Da mesma forma, nos banhe o teu perdão como nós transbordamos o nosso perdão à nossa volta.
que não nos deixes, Pai, cairmos e recairmos na tentação do ego, como tantas vezes nós tivemos ao longo da vida. Livra-nos desse mal que é o mal dos males, que é a origem de todas as nossas quedas. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom estarmos aqui. Vamos lá. Paula Fernandes, Julita Maria, Júnior Muleiro, Ana Nery Pinto, Yara Ferreira, Sônia Regina, Andréa Salvatore, Roberta Emi, Mônica da Silva, Daniela Westphal Winiewski, Bruno Tavares, Carmen Lúcia, Orlando César Guimarães, Mônica da Silva. Chamem os seus amigos, chamem os nossos amigos, porque essa é a forma de nós nos fazermos mais amigos e de fazermos mais amigos, não é? Simon Mansur, Débora Menezes Santana, Margarete Machado. É muito bom estarmos juntos. Somos em 3 amigos. Que assim seja, Margarete, que nós nos tornemos cada vez mais e mais e mais amigos. A amizade é um dos mais gratificantes caminhos para o amor. Maura Regina Silva Severino, Mônica da Silva, Nair Dolores Velasco, Sônia Lopes, Rosa Amaral, Edinaldo Santos, Enilda Delfino. É muito bom estarmos aqui hoje. Como todos os domingos, a estrutura do nosso encontro é a oração inicial, a saudação inicial, uma conversa sobre um certo tema. Hoje nós vamos falar da nossa trajetória rumo à integração com Deus, rumo à integração no amor. E depois dessa fala inicial, a gente faz uma oração às 18 horas que nos congrega com inúmeras correntes de luz que emanam da Terra, que emanam de diversos pontos e que emanam de fora da Terra, das outras dimensões da Terra e das outras terras à nossa volta, já que a hora do Ângelus é a hora da luz. E hoje, como todos os domingos, a gente termina a nossa fala nos integrando a essa magnífica corrente de luz. E logo após a gente começa a conversar sobre as questões trazidas por cada um, tentando fazer a troca, o diálogo, a confraternização, o grande elogio da fraternidade, que é a conversa, né? Vamos lá então? Hoje, para chegarmos nesse ponto da integração no amor, à luz da nossa história, à luz da trajetória individual e coletiva da humanidade, nós vamos usar Jesus. O convite lindo de Jesus, o exercício lindo que Jesus nos faz nesse sentido, ou seja, de estudar a nossa trajetória, a trajetória humana, em todas as suas peculiaridades, através da parábola do filho pródigo. O que de melhor para falar de nós do que a parábola do filho pródigo? Vamos procurar recontar de acordo com o que o nosso coração conseguir alcançar no dia de hoje. A parábola é um mecanismo tão lindo que acho que até o fim dos tempos, o fim de todos os tempos, o fim das nossas existências, que será justamente como o fim dessa parábola, nós iremos recolhendo conteúdos absolutamente novos,
né? Mas hoje vamos recolher os conteúdos que nós nos tornarmos capazes. Pois não é que Jesus nos conta que havia uma propriedade, um terreno, um território, uma fazenda, que reunia o pai e seus 2 filhos. E esses filhos, integrados ao trabalho do pai, trabalhavam muito, produziam muito e ganhavam muito. Era a fartura, era a prosperidade, era a felicidade naquela fazenda. Assim via o pai, mas assim não viam os filhos. Um deles, o mais novo, olha só, a imagem da imaturidade. O filho mais novo, a imagem da imaturidade, cansou-se desse trabalho exaustivo e propôs ao pai: Pai, me dê a minha parte da herança, porque nós ganhamos muito, mas nós trabalhamos muito. E eu quero gozar a vida. Eu quero a minha parte da herança porque eu vou sair no mundo para gozar a vida. Esse é o meu projeto de vida. E não é esse o projeto de vida da imaturidade? Querer viver sem trabalhar, viver para comer, viver para beber, viver para viajar, para sorrir, para se congregar nos sentidos, nos prazeres da vida, viver para os prazeres da vida. Não é isso que a gente vê na imaturidade? Dos bares, das baladinhas, da juventude, mas também da juventude de todas as idades, das pessoas de todos os lados, dos espelhos que a vida colocou à nossa volta, e através deles nós vemos essa imaturidade em nós. Aquele que não for imaturo, que atire a primeira pedra, não é mesmo? Aquele jovem resolveu pedir isso, que deveria produzir um escândalo para o seu pai. Porque seria um escândalo em todas as famílias, seria um escândalo em todas as sociedades, com que então um filho tem a pachorra de pedir herança para o pai vivo. Pode uma coisa como essa? Como é possível um filho pedir herança para o pai vivo? É como se o filho estivesse vendo já o pai morto. Como se o filho desejasse o pai morto. Como se o filho jogasse de lado todo o projeto de vida, de integração no trabalho, de integração na abundância, de integração no amor que aquele pai propunha para os filhos, jogasse tudo isso de lado em nome de uma outra integração nos sentidos, no prazer. E o escândalo na sociedade judaica, em qualquer sociedade, em qualquer família, foi que aquele pai concordou. Olha que coisa incrível. Porque aquele pai representa Deus, e Deus nos ama em liberdade. Ele orienta, ele cuida, ele zela, mas ele não sufoca os nossos espaços. Ele nos permite ser, ele nos permite agir, ele nos permite errar e ultrajar até o seu próprio projeto de vida. Ele permitiu, ele pegou o dinheiro e ele deu para o filho mais novo.
E esse filho, então, começou a sua grande trajetória, viajando por muitos lados, viajando por muitas partes, comendo nos grandes banquetes, usando as maravilhosas roupas, as mais brilhantes joias, comendo as mais famosas comidas, bebendo as mais finas bebidas e com isso angariando muitas pessoas à sua volta, muitos amigos, muitos companheiros nesse mesmo projeto de vida. Grande parte deles que não tinha se dedicado em nenhum momento da sua vida ao trabalho, não tinham riquezas na sua mão e se aproximavam daquele rapaz como verdadeiros vampiros, sugando o fruto de anos e anos de trabalho daquele jovem imaturo. E esse projeto de vida se estendeu por vários anos. Mas o lado sombrio do dinheiro, principalmente do dinheiro nesse projeto de vida, que não inclui o trabalho, que não inclui o serviço, que não inclui a produção, é que ele acaba. O dinheiro acaba e o dinheiro acabou. E assim, fora como dentro, acabou o dinheiro daquele jovem num período em que acabou o dinheiro na região em que ele estava, que passava por uma enorme seca, uma seca climática, uma ausência de água lá fora e uma ausência de água-vida interior, tudo mostrando seca, tudo mostrando morte, tudo mostrando crise. Que figura linda para esses tempos que nós estamos vivendo. Como a crise é impactante, é difícil, mas é rica em oportunidades. Mas ele ainda não via oportunidades, ele via apenas a dificuldade. Isso não é um espelho também lindo para nós? Quantos de nós conseguem, desde o primeiro momento das crises, distinguir as oportunidades e não fica fixo nas dificuldades, fixado, obcecado nas dificuldades? Quem não está assim até agora, durante a crise da pandemia? Não é mesmo? Ele então viveu essas dificuldades, tentou achar, buscou os amigos que fugiram todos. Para onde vão os amigos do sensorialismo, para os amigos do prazer quando o dinheiro acaba? Não é mesmo? Sumiram. E ele começou a passar privações. Provavelmente vendeu as joias, vendeu as roupas, perdeu a condição de morar, perdeu a condição de comer, pediu um trabalho, mas era tempo de crise. E o trabalho não aparecia, ninguém lhe dava oportunidade, até que ele conseguiu um trabalho. Um trabalho peculiar, um trabalho dolorido, um trabalho marcado pelo sofrimento. Como era esse trabalho? Cuidar de porcos. O que simboliza na cultura judaica, no contexto cultural em que Jesus nos conta essa parábola, cuidar de porcos. O porco era o animal mais desprezado na sociedade judaica. Cuidar de porcos, portanto, era o serviço, o trabalho mais desprezado naquela cultura. E conta a parábola que ele alimentava os porcos, mas não lhe era dado salário. Ele trabalhava horas e horas, mas não tinha recompensa.
e não tinha sequer alimentação. E ele, sem salário, sem alimentação, trabalhando, chegou ao ponto que ele falou para aquela pessoa que fora seu amigo e que lhe dera aquela oportunidade de trabalho sem salário, de trabalho sem comida. Ele pediu: eu posso comer a comida dos porcos? Eu estou com fome. Me deixa comer a comida dos porcos? Olha o ponto em que Jesus coloca a colheita do projeto de vida, do sensorialismo, da gastança, do gastar-se. Sabe qual foi a resposta daquele pseudo-amigo para o jovem imaturo, para o filho do fazendeiro? Não. Não pode comer a lavagem dos porcos. E aí produziu-se a luz, como na madrugada, na mais densa escuridão, é o momento em que começa a se fazer a aurora. Também na mais profunda dor daquele rapaz, começou-se a produzir a luz. E o marco para produzir a luz nele, no texto do Evangelho, é: então o jovem caiu em si. Essa expressão sozinha já vale muita reflexão, muita meditação em todos nós. O fato é que nós vivemos num eu ilusório. Nós vivemos num eu mentiroso, num eu insustentável. E esse eu nos gasta, nos desgasta, nos afasta de Deus, como esse jovem se afastou do seu pai. E nesse processo todo, nós vivemos essa mentira, essa peça, essa fantasia, essa ficção, essa ilusão, até que vem a dor, e longe de ser nossa inimiga, ela vem para nos trazer de volta ao contato fundamental. Qual é o de volta no contato fundamental? Antes de fazer qualquer volta externa, antes de fazer qualquer reencontro externo, é preciso um reencontro interno. Vejam, amigos, se não é o convite, veja você, se não é esse o convite da pandemia, do isolamento social, do cair em si, do interiorizar-se. E aquele rapaz caiu em si. E caindo em si, ele lembrou-se de um lugar em que havia trabalho para todos, de um lugar em que havia comida para todos, de um lugar onde havia amor para todos. Onde era? O lugar de estar próximo, de estar junto com o Pai. E ele lembrou: nem o último dos trabalhadores do meu Pai tem uma condição tão ruim quanto esta. Voltarei para a casa do meu Pai, já não como filho, dizendo: Pai, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas admita-me como o último dos teus trabalhadores. E ele começou, imaginamos em que condições ele começou essa jornada de volta. Muito magro, muito cansado, muitíssimo abatido. Suas vestes
estavam muito longe das vestes de opulência de outros tempos. A sua condição de limpeza muito longe, a sua condição de saúde muito distante de toda a opulência, toda a gastança, todo o desperdício que ele tinha vivido até ali. O que vem à minha mente é a própria imagem do drogado, do craqueiro, da pessoa em condição de rua, como zumbis, mas que, longe de poder acusar o outro, espelhos para pensarmos sobre nós mesmos. Porque mesmo que nós tenhamos melhores condições de saúde, sejamos mais fortes, nos alimentando bem no material, certamente já jogamos fora as nossas vidas, nossos talentos, nossas capacidades. E também estamos subnutridos, sujos, esfarrapados espiritualmente. E esse rapaz começou a sua jornada de volta, repetindo para si mesmo aquela fala que ele se programou para pronunciar diante do seu pai: Pai, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas admita-me como o último dos teus empregados. Pai, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas admita-me como o último dos teus empregados. Pai. E assim ele foi. Andando pela estrada, fazendo sua longa caminhada, sem nada para comer, sem vestes para trocar, sem condições de nada, mas ele foi. Quando depois de duríssimos episódios, ele finalmente aponta lá longe, no alto da estrada, que depois de algumas centenas de metros, chegaria na fazenda do pai, ele já é visto. Quem o vê de tão longe? Quem distingue naquele mendigo, naquele zumbi, naquele homem andrajoso, o filho querido? Quem? Essa passagem é preciosa. É tão precioso esse acolhimento que ele teve quanto a atitude do filho. Porque a atitude do filho é o que gera tudo. E a gente encontra no Salmo 91 essa atitude do filho encontrando o amor do pai. A atitude do filho encontrando o amor do pai. O que diz o Salmo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia,
nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Meu Deus, como isso é de hoje. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente os teus olhos contemplarás. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Ele, fazendo essa trajetória, ele viu a consequência do projeto de vida dele, a recompensa dos ímpios, o que ele havia colhido do seu plantio irresponsável. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. É lindo esse salmo, né? Recomendado, indicado pelo meu amigo Jerônimo Fisch. E se encaixa maravilhosamente na parábola do filho pródigo, que se encaixa maravilhosamente na nossa história. Porque ele foi acolhido, ele foi festejado e ele foi recebido de volta na casa do seu pai. Que assim seja. 18 horas e a gente também se reencontra com o Salmo 91, se reencontra com a parábola do filho pródigo, conosco mesmos em primeiro lugar, caindo em si, e com o Pai que está nos céus, com o Pai que está na fazenda, com o Pai que está em toda parte. Nesse momento de congraçamento, de reunião, de comunidade. No sentido fortes, no sentido irmanados, no sentido conectados com a fonte de todo bem. Ah, Pai, agora que a doença, que a peste se dissemina por todo o mundo, nós pedimos o teu livramento, nós pedimos a tua salvação. Não a tua salvação no sentido de não sermos contaminados, de não morrermos. Não, longe de nós. Nós caímos em nós caímos em si. Não nos dirigimos a ti, Pai, propondo situações, saídas, como quem soubesse o que é melhor para si. A morte, a doença, a dor pertence a ti, Pai. Se tu nos trazes essa dor, é porque tu sabes o melhor para nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O teu livramento, a tua salvação está longe de ser a ausência das dores, a ausência das doenças, a distância da morte. O teu livramento e a tua salvação que nós
recebemos agora e que nós propomos que seja transbordada desse momento de luz para a terra inteira, recobrindo a terra inteira, acolhendo a terra inteira, cada ser na sua crise, na sua dor, é a salvação e o livramento da fé. Se nós tivermos que permanecer sem a doença, que nos renovemos em fé. Se nós tivermos que viver a experiência da doença, que nós nos renovemos em fé. Se nós tivermos que morrer com a doença, que nós nos renovemos em fé. Porque reconhecemos nesse momento, Pai, o Teu chamamento para a nossa renovação, para a nossa transformação. E longe de pedir o afastamento das dores, o afastamento das transformações, o afastamento da renovação, nós aceitamos a Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, por toda parte, mas acima de tudo, que todas as criaturas da terra se abram em paciência, em resignação e em aceitação à vontade do Pai, porque só assim ocorrerá a nossa profunda renovação, a nossa profunda transformação. Finalmente acontecerá em nós a nossa reforma interior. Graças a Deus. Assim seja sempre, não é mesmo? Vamos lá então. Vamos ver o que os amigos nos propõem desde o início. O que nós temos nas colocações dos amigos. Vamos ver. A Rosa M. Amaral nos diz assim: isso acontece quando usamos nosso livre-arbítrio. Deus nos deu para que conseguíssemos entender que Deus dá para nos mostrar que somos infantis e Ele, como bom Pai, nos recebe de volta e nos perdoa como bom e único Pai. É uma história maravilhosa. É a nossa história. Maravilhosa é a nossa vida. Não porque não tenha dores, mas porque seja repleta das melhores e mais oportunas oportunidades, chances, portas para a nossa cura e para nosso aprendizado e para a nossa transformação. A Rosa nos diz: só recebemos o que plantamos. Antes de plantar, temos que ver se gostamos de comer o que foi plantado. Isso mesmo. Senão, quando nascer, é isso que temos que comer sem gostar. Precisamente isso que nós estamos vivendo, né, Rosa? Muito bom. André Salvatore: muitas vezes precisamos da dor, só assim daremos o verdadeiro valor ao amor. Perfeito. Só pode-se acrescer isso, André, que não é muitas vezes que precisamos da dor, que todas as vezes que a dor nos alcança, se Deus nos permitiu que ela nos alcançasse, é porque ela é a melhor ferramenta para o nosso despertamento, para nós também cairmos em si, não é? Vamos ver quem mais. Renato Marques, Sebastião Polvino Pereira, Claudete Tião, Eliana Quiodo, grande amiga. Deixa eu ver quem mais. A Rosa nos fala de novo: é assim que chegamos a Deus sempre que erramos, e Ele, em sua infinita bondade, a todos perdoa. Sim, mas Ele aguarda o nosso arrependimento, Ele aguarda a nossa humildade, Ele aguarda que nós caiamos em nós, nos reencontremos conosco mesmo, para então Ele nos reencontrar também, não é? Margarete Machado. Vamos lá, Margarete. Quantas vezes muito exigimos do Pai
e quando recebemos nos afastamos dele. Não é isso? Filhos pródigos, imaturos, infantis. E não temos tempo, pois decidimos viver intensamente. Lógico, em uso do nosso livre-arbítrio. Deus permite, Deus nos ama em liberdade, Deus reparte a herança, nos dando poder sobre a natureza, poder sobre uns sobre os outros, mas o que nós temos feito desse poder? Como nós temos gasto a natureza, gasto as relações, desperdiçado as nossas próprias vidas, não é? Sem tempo para Ele, sem tempo para Deus. Depois das intempéries da vida, voltamos aos braços do Pai, porque precisamos passar por essas dificuldades. Que triste não valorizamos esse amor que sempre nos nutre. Essa parábola é linda, é sobre nós. Como se diz hoje, me representa, não é? Depois a Margarete fala, fé em Deus, sempre e na vida futura. É isso mesmo. Geila Maria, Jô Correia, esse salmo é lindo, né, Jô? Muito legal. Margarete nos diz, o grão de mostarda é tamanho da fé que temos que no Pai amoroso, que sempre nos receberá de volta em seu seio. Essa figura do pai ancião abandonando a sua cadeira, abandonando a sua propriedade, vendo o filho irreconhecível ao longe, mas reconhecê-lo e sair correndo em busca do filho. Ela é linda. E nos conta a parábola que quando o filho tenta começar a sua fala, pai, pequei contra ti, já não sou digno ser chamado teu filho, mas aceita-me como o último dos teus empregados. Ele, antes de tudo, o pai já o abraça, o pai já manda os empregados trazerem sandálias para cobrir os seus pés sujos e feridos, já manda trazer a túnica para jogar fora os trapos que mal cobriam seu corpo, já manda matar o novilho cevado e fazer uma grande festa para acolher o filho. Que figura linda é essa de nós sabermos que não interessa o desperdício e os equívocos que nós tivermos plantado, Deus sempre nos receberá de volta. Como é lindo ver isso, como é lindo ver na história de Paulo de Tarso, com tudo que ele fez, ser chamado pessoalmente por Jesus. Maria Madalena, depois de uma vida de equívocos, ser acolhida por Jesus. Nós mesmos, depois de muitas vidas no erro, podemos agora também sermos acolhidos por Jesus desde que caiamos em nós, desde que conquistemos a humildade de voltar à casa do Pai. Isso é abastecedor, não é? Somos filhos pródigos, sempre a pedir perdão. É isso que nos diz a Rosa. Vamos ver quem mais. A Fátima Assunção, a Paula Fernandes, Maria José Sobral, nossa grande amiga, Cláudia Silva. Vamos ver Regina Passos, nossa eterna companheira de ideais. Muito bom estarmos juntos, Regina. Simone Grace, Júnior Muleiro, Lurdina Loureiro, Jô Correia. Desculpe, Maurício, eu peço para não ter essa doença. Eu que achei que estava preparada. Pois é. Vamos pensar na reflexão que a Jô trouxe para a gente, porque o que será do aluno da recuperação
A quem, apesar das notas e das faltas, das distrações do ano todo, ainda foi lhe dada a última chance da recuperação. Do doente que, apesar de ter instalado em si mesmo a doença pelo seu relaxo e que lhe foi dada uma UTI. O que será desse aluno que pediu para o professor: não me dê mais lições? E para o médico: não me dê medicamentos? O que será? Será que nós temos o direito de pedir ao Mestre, de pedir ao grande médico Jesus, que não nos dê lições nem remédios? Como pedir o afastamento das dores? Ao contrário, peçamos coragem e lucidez para bem enfrentá-los. O que vocês acham? Talvez seja o melhor dos convites, porque tudo que um professor quer, tudo que um médico quer, é um aluno paciente com boa vontade. Sejamos esses, não é isso? Sejamos os alunos de boa vontade. E Diana Costa nos trazendo sempre a contribuição da irmã Sheila. Os hospitais também podem ser chão de rosas. Parece que são terríveis, parece que são condenações, mas podem ser chão de rosas. É só nós termos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Muito legal, Diana. Muito obrigado. Akira Rocha. Eliana Quiodo. Que bom que Deus sempre nos recebe de volta. É isso mesmo, Eliana. Jô Correia. Dani. Boa noite, Maurício. Obrigada por mais essa live. Eu também agradeço muito a todos e todas os nossos amigos. Mônica. Deus nos recebe de volta, visto que haja no nosso profundo arrependimento. Sem dúvida, o primeiro passo, e assim a gente encerra o nosso convite de hoje, o nosso exercício de hoje. São inúmeras as passagens do Evangelho em que ele fala: ajuda-te e o céu te ajudará. Buscai antes o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Pedi e obtereis. Bem-aventurados os humildes, porque deles será o reino dos céus. A primeira ação, Deus nos propõe essa comunhão, nos propõe acolher-nos de volta. Mas Ele precisa de um primeiro movimento de cada um, interior. Nós não estamos longe, nós não estamos renegados, nós não estamos sendo punidos por Deus, meus amigos. Nós estamos num hospital e numa escola. E Deus apenas espera de nós um gesto de humildade, um ato concreto de retorno para Ele. Para largar tudo, sair correndo, levar túnica, levar sandália, levar anel de filiação, que diz para nós: não, tu não serás o último dos meus servos, tu és meu filho amado. Repitamos nas nossas almas nesse momento, todos nós, meus amigos, como um mantra dos orientais. Vamos lá? Feche seus olhos, acomode-se na cadeira, respire fundo e diga comigo, ouvindo na tua alma, meu amigo, minha amiga: tu és meu filho amado, que estava perdido e agora foi encontrado. Tu és meu filho amado, que estava perdido e agora foi encontrado. Tu és meu filho amado,
que estava perdido e agora foi encontrado.